Shalom a todos, esse é o canal Ouça a Torá. Hoje vamos ler a quarta aliada para Emor. Ela se encontra no livro de Levíticos. A quarta aliá se inicia no versículo 1 do capítulo 23 e vai até o versículo 22 do mesmo capítulo. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Adonai disse a Moshe: Fale ao povo de Israel. Os tempos designados por Adonai que vocês devem anunciar como convocação sagrada são os meus tempos designados. Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um shabat de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho, é um shabat para Adonai mesmo em seus lares. Estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. No primeiro mês, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pêssar para Adonai. No 15º dia do mesmo mês é a festa de Matzá. Comam Matzá por 7 dias. No primeiro dia, façam uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo por 7 dias. No 7º dia haverá uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Adonai disse a Moshe: Fale ao povo de Israel. Depois de entrarem na terra que eu dou a vocês e colherem os grãos maduros, tragam um feixe de primícias da colheita ao Cohen. Ele moverá o feixe diante de Adonai para que vocês sejam aceitos. O Cohen o moverá no dia seguinte ao Shabat. No dia em que moverem o feixe, ofereçam um cordeiro sem defeito, de 1 ano, como oferta queimada a Adonai. A oferta de grãos será de 4 litros de farinha pura amassada com azeite de oliva, uma oferta feita pelo fogo para Adonai como aroma fragrante. A oferta de bebida será de vinho, 1 litro. Não comam pão, grão seco ou grão verde até o dia em que levarem uma oferta para seu Deus. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas, até o dia seguinte à 7ª semana. Contem 50 dias, e então apresentem uma nova oferta de grãos a Adonai. Levem pão de seus lares para o movimento, 2 pães feitos com 4 litros de farinha pura, assados com fermento, como primícias para Adonai. Com os pães, apresentem 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Esses constituirão a oferta queimada para Adonai com seus grãos e ofertas de bebida, uma oferta feita pelo fogo, como um aroma fragrante para Adonai. Ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como sacrifício de ofertas de paz. O Cohen o moverá com o pão das primícias como oferta movida perante Adonai, com os 2 cordeiros. Esses serão sagrados a Adonai para o Cohen. No mesmo dia, façam uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Este é um regulamento permanente por todas as suas gerações, não importa onde vocês vivam. Quando colherem os grãos maduros produzidos por sua terra, não colham todos os cantos do campo e juntem as espigas de grãos deixadas pelos ceifeiros. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Fim da quarta aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chaye olam natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Shalom a todos e vamos aos comentários da quarta aliada Parashá da semana, iniciando pelo capítulo 23, versículo 1. As solenidades do Eterno. O capítulo 23 trata inteiramente das festas. Além do repouso absoluto do sábado, a Torá prescreveu outras 7 solenidades religiosas, a primeira mensal e as demais anuais. Todas estas solenidades eram marcadas por sacrifícios de culto público, por observâncias particulares na família e por repouso, embora menos estrito que o do 7º dia, salvo o Yom Kippur,
dia da expiação, que é observado como o Shabat. Estas festas têm um caráter universal. O sábado faz lembrar a criação do mundo. O Rosh Chodesh, Neomênia, números 28, versículo 11, a ordem que o Criador estabeleceu na natureza. O Yom Teruah, dia do toque da corneta de chifre, Rosh Hashanah, e o Yom Kippur, chamam o pecador a fazer penitência e a se reconciliar com a lei divina. Isaías faz do sábado a festa de todos os estrangeiros que se unem a Deus, conforme Isaías 56, versículos 6 e 7. Zacarias predisse que no tempo messiânico todas as nações deverão subir a Jerusalém, como os israelitas, para celebrar Sukkot, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 16. Versículo 3. No 7º dia será sábado solene. O Shabat é a coluna vertebral do calendário judaico, tendo sido estabelecido desde a criação como uma data fixa e intransferível. As demais festas eram decretadas pelo Sanhedrin, a Suprema Corte de Jerusalém. A consagração do Shabat é um afastamento momentâneo da dimensão espacial para vivenciar uma outra dimensão, o tempo tão esquecido e subordinado à pressão material que aflige toda a humanidade. Versículo 10. Um homer das primícias. Homer significa um maço de espigas de cevada, cujo volume equivale à quantidade de 344 centímetros cúbitos, 10ª parte de uma efá. No segundo dia de Pêssar, 16 de Nissan, fazia-se a oferenda de um homer de cevada recém-colhida, para que Deus abençoasse a nova colheita. Antes desta oferenda, não se podia comer do novo produto. Versículo 11. No dia seguinte ao primeiro dia festivo. Ainda que no versículo citado se diga no dia seguinte ao sábado, a palavra sábado se emprega aqui no sentido de dia festivo. A interpretação desta frase deu lugar a uma controvérsia entre os fariseus e os saduceus, os quais traduzem a palavra Shabat unicamente como o 7º dia da semana. Versículo 15. E contareis para vós. O Zohar Emor escreve o seguinte, a propósito da contagem do Homer. Por que contar 7 semanas? Pergunta Rabi Ria. É porque foi escrito a propósito da mulher, e quando se limpar da sua impureza, contará para si 7 dias, e depois será pura, conforme Levítico 15, 28. Ora, o povo de Israel, antes da revelação do Sinai, não estava limpo ainda das impurezas egípcias, e sua permanência na terra estrangeira tinha contaminado seu corpo e sua alma. Para ser julgado digno de receber a lei, ele teve que despojar-se em primeiro lugar de suas impurezas físicas e morais e contar 7 semanas, 49 dias, que representam o quadrado dos 7 de espera da mulher antes de sua purificação integral. 7 semanas completas. A Torá nos recomendou contar os dias durante 7 semanas completas a partir do dia da oferenda do Homer, o que se chama Sefirat HaOmer. Maimônides disse que estes 49 dias são contadas com a mesma impaciência com que se contam os dias que faltam para a chegada de um ser querido. Esta contagem transcorre entre Pêssar e Shavuot, pois a entrega da Torá é a finalidade imediata do Êxodo. Sem esta, a festa da libertação seria privada de seu verdadeiro significado. Israel foi libertado da escravidão para ser capaz de aceitar voluntariamente a lei de Deus e fazer desta lei o motivo central de toda a sua vida. Várias foram as razões dadas pelos sábios a respeito da contagem do Homer. No final do tratado Pessahim, o comentarista Han
escreve que, na hora em que Moisés falou ao povo de Israel, servireis a Deus sobre este monte. Êxodo 3:12. Estes lhes responderam: Moisés, nosso mestre, quando faremos este serviço? Disse Moisés: no fim de 49 dias. Assim, cada um contou 49 dias. Por isso, a Sefirat HaOmer foi instituída pelos rabinos para todas as gerações. Uma outra razão dada por Abdudarham é que, em Israel, todos os homens estavam ocupados na colheita de seu campo, espalhados e distantes uns dos outros nas eiras. Por isto foi-lhes recomendado contar 49 dias, para que não esquecessem o dia em que deveriam aparecer no templo em Shavuot. Uma terceira razão é que, segundo a Cabalá, existem 50 portas de sabedoria. Contam-se 49 dias em relação às 49 portas que Deus ensinou a Moisés. A 50ª não é contada, pois Deus fez diminuir a sabedoria do homem em relação a ele, segundo está escrito no Salmo 8:6, pois o fizeste, ao homem, um pouco menor que Deus. Versículo 22. Não acabareis de cegar o canto de vosso campo. Esse pedaço, denominado em hebraico peá, era uma parte da ceifadura e da colheita que o proprietário deveria deixar em benefício do pobre, da viúva, do órfão e do peregrino. Segundo a tradição, a quantidade mínima era de 1 por 60. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!